Tá aí, olha, e antes disso tudo valer, o governo decidiu que a sua ampliação, a sua aplicação seria através de medida provisória. E a medida provisória já é ação imediata, já vale a partir de agora, mas vai precisar passar pelo Congresso Nacional. E aí o presidente Lula fez um apelo aos seus ministros para que conversem com deputados e senadores para aprovação. Vamos ver. Num país em que o partido do presidente só tem 70 deputados em 513. Só tem 9 senadores em 81. Isso significa que o Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais, o Haddad tem que, sabe, ao invés de ler o livro, ele tem que perder algumas horas conversando no Senado, na Câmara. O Wellington, o Rui Costa passa uma parte do tempo conversa com bancada A, com bancada P. É difícil, mas a gente não pode reclamar, porque a política é exatamente assim. Ou você faz assim, ou não entra na política. E aí a Raniele Veloso, em Brasília, já pegou o ministro Wellington Dias e repercutiu essa fala do presidente com ele. Vamos ver. Claro, vamos ao Congresso apresentar a proposta, mas aqui também é um anseio do Congresso Nacional, um anseio dos governadores, dos prefeitos, aqui, claro, das entidades empreendedoras. E agora, eu acho que a gente destrava o Brasil. O Brasil vai crescer, vai gerar muito emprego, e eu acho que isso é bom para todo mundo. Franci. Destrava, Ananias, porque o Lula entra nessa articulação política, mas o discurso dele foi um chamamento aos ministros, porque se eles tivessem essa habilidade política de diálogo, especialmente o Alexandre Padilha, não seria necessária essa intervenção do presidente Lula. Então há essa cobrança por aliados do presidente da República para que ele ingresse de fato nesse diálogo, nessa articulação, e agora ele participando, inclusive há um indicativo de que ontem ele já se reuniu com o Arthur Lira, uma agenda que não estava prevista, mas o Lira e o Lula teriam dialogado, teriam conversado, inclusive acertado os ponteiros em relação a algumas pendências, até mesmo em relação à exoneração de um primo do Arthur Lira, salvo engano, do INCRA, que ele foi exonerado. Então, a partir de agora, as coisas realmente começam a andar. E essa medida provisória relacionada ao novo desenrola, que abrange micro e pequenas empresas, deve ser aprovado com facilidade pelo Congresso Nacional. É uma medida econômica que impacta essa parcela significativa do eleitorado e é uma parcela do eleitorado que também os congressistas, que também os parlamentares têm interesse, especialmente em um ano eleitoral. Acredito que em relação a essa pauta não terá grandes pendências, especialmente agora com essa proximidade maior do presidente Lula da articulação política. Cíntia. Sobre destravar? Sim. Olha, sim, né? Eu acho que a situação é tão difícil, sabe? Bom, eu acho que destrava muito mais nessa conversa que o presidente Lula teve hoje com o Arthur Lira. Aí, meu... Essa é uma conversa que, se tiver que destravar alguma coisa, vai ser nessa conversa, vai ter sido nessa conversa aí. Porque essa sim pode ter resultado. O Arthur Lira já deixou muito claro que ele não conversa com ninguém a não ser com o presidente Lula. Isso já está, ao falar aquilo sobre o Padilha, de tratar de uma forma deselegante, enfim, né, já falamos sobre isso aqui, ele deixou muito claro que ele não aceitaria nenhum tipo de intermediário. E esse Congresso, da forma como está aí, já ganhou gás nos últimos 2 anos, que está, né, vai fazer 2 anos, é difícil reverter. Poderia ter sido feito lá atrás, talvez usar mais interlocutores, talvez não deixar na mão de interlocutores que tinham essa indisposição já com o presidente da casa, mas agora eu só acredito se realmente houver uma interferência do presidente. Agora a gente viu a Haddad articulando bastante, né? Agora fica muito exposto o ministro da Fazenda, fazendo ele diretamente uma negociação com o Congresso, né? E o presidente puxando a orelha, está tudo errado. Publicamente, no ato público. Está tudo errado, está tudo errado. Eu
queria destacar esse ponto, Ananias, porque foi um evento que estava sendo transmitido de anúncio, né, de um programa federal. E aí você utilizar daquele espaço, aquele momento de divulgação de um projeto que é tão importante, né, para os microempreendedores brasileiros, e aí aproveitar o momento para fazer ali uma cobrança aos seus ministros, demonstrar que o governo realmente está enfraquecido nesse momento, não tem uma base consolidada. Na verdade, desde a eleição, o presidente Lula não conseguiu construir essa base, apesar de dialogar muito bem ali por algumas vezes em projetos importantes com o Centrão, né, com parlamentares que não são do grupo político do presidente Lula. É importante destacar isso, ele consegue dialogar e consegue a aprovação de algumas matérias, mas isso não quer dizer que exista uma base hoje consolidada do presidente. Então, esse momento, essa fala do presidente, essa cobrança pública feita aos seus ministros, só reforça realmente a fraqueza, né, essa instabilidade, melhor dizendo também, do presidente Lula e da sua base nesse momento. Então, é importante realmente que os ministros tenham esse papel mais ativo no diálogo com os parlamentares, mas que isso seja feito em uma reunião mais privada, né, entre o presidente, entre os deputados, e não em um momento público como esse. Né? Osmando. Eu queria apenas sair um pouco